Eu tenho aqui nos nossos estúdios Marina Falcão, que é vice-presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Marina. Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente falando de um tema tão importante quanto crianças e adolescentes. Marina, eu já começo te perguntando, a gente estava conversando agora há pouco, como é importante a gente saber os documentos adequados para a gente ter em mãos na hora da viagem. Tem algumas regras que elas determinam a idade das crianças que podem viajar sozinhas, viajar acompanhadas, enfim. Para a gente já começar falando, os pais, né? Se, por exemplo, uma criança pequena, 3, 5 anos, menor que 7 anos, ela vai viajar com um dos pais. O outro precisa autorizar sendo em território nacional? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que não precisa. Porém, as empresas de embarque e desembarque, eles têm eu como garantidora de direito, digo uma preocupação, né, que seja informado e autorizado por escrito. A autorização dos pais ou da mãe, de quem for viajar com a criança, solicitar que seja autorizado pelos pais. Por quê? Porque às vezes quando há uma separação, né, do pai e da mãe, a mãe acaba viajando com a criança sem dar a satisfação para o pai e vice-versa. Então, seria realmente de suma importância esse documento. É um documento que ele pode ser tirado impresso no site do Tribunal de Justiça, aqui do Ministério de Porto Velho tem, da Infância tem. Você só imprime, preenche onde tem os dados da criança, os dados de quem vai levar a criança, o dia que vai, o dia que volta. É importante ter essa data, né, que vai, que volta. Uma previsão, pelo menos, né, um período. Se você sabe que vai passar 30 dias, faz um pouquinho mais, porque pode ter uma margem de erro. Mas o importante é que tenha a ida e a volta. E os documentos necessários, os documentos originais, sendo certidão de nascimento, o RG da criança, um passaporte, né, se for para fora do Brasil, que tenha o documento original da criança. Se não tiver o documento original, esse documento, a cópia precisa ser autenticada em cartório. Não pode ser sem autenticação o documento. Essa regra, ela vale mais para crianças menores de 7 anos, mas para adolescente isso também vale? Por exemplo, eu tenho o meu filho, ele vai viajar com um pai, né, que ele já é adolescente. Então, se o pai estiver portando os documentos dele, que já mostram que é o pai, e o meu filho com os documentos dele, sem problema. Pode viajar, mas aí assim, algumas empresas exigem a sua autorização. Ah, entendi. Que tenha a sua autorização. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 83, 82 do Estatuto, ele já vem falando sobre o que pode e o que não pode viajar com crianças e adolescentes. Como ele é o pai, está no registro, ele pode viajar para qualquer lugar do Brasil, do território nacional, sem autorização. Porém, as empresas, elas exigem que tenha a autorização dos pais. É uma precaução levar essa autorização, então, preenchida, reconhecida em cartório. Não é nada absurdo, nada difícil de ser feita. É muito fácil. Você tira até esse modelo no site da Vara da Infância. Você clica lá e tem também no CNJ, no site do CNJ, né, no Conselho Nacional de Justiça. Também tem um modelinho lá, você baixa, preenche e leva até o cartório. No cartório eles também fazem, é cobrado uma taxazinha, mas se você quiser evitar essa taxa, você só imprime e só paga a taxa do reconhecimento da assinatura no cartório. Fora do âmbito nacional, vamos para viagens internacionais. Aí precisa sim de autorização. Aí sim, é obrigatório ter autorização por escrito da outra parte. Se você vai viajar com seu filho para os Estados Unidos, o pai da criança precisa autorizar por escrito. Aí é obrigatório. Mas é somente essa autorização que já existe o modelo e reconhecido em cartório ou precisa do juizado? Não, só esse aí que é reconhecido em cartório. A não ser que por exemplo, o pai da criança não vai. E aí tem que ir no juiz, na justiça, e a justiça é que vai realmente determinar se você pode ou não pode viajar. Porque tem uma outra parte, por exemplo, que não quer que o filho saia do Brasil. Entendi. A nossa legislação também, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 2019, ele teve alteração. Antigamente dizia que adolescente de 12 anos em diante podia viajar para qualquer lugar do Brasil sozinho, sem autorização, e pode ser sozinho.
Sem a companhia de parente, de amigo, de ninguém. Hoje, a partir de 2019... Isso de avião ou de avião, ônibus? Ou de ônibus, ou de barco, de embarcação. E aí, a partir de 2019, houve alteração. Só pode viajar a partir dos 16 anos de idade. Aí pode viajar sozinho. Porém, há uma questão. As pessoas, às vezes, confundem um pouco. Falam, então, adolescente de 16 anos viaja, vai para onde quer. Vai para onde quer. Não é bem assim, porque ele também, o mesmo estatuto diz que ele precisa estar autorizado para hospedar em hotel, em pensão. Ele não vai poder ficar aonde ele quiser. Então, ele vai estar viajando sozinho, sim, porém, normalmente para casa de algum parente. Então, se ele for para se hospedar em um local, um hotel, um pensionato, alguma coisa, precisaria sim dessa autorização específica. Específica. Ele não pode, de jeito, em hipótese alguma, se hospedar em hotel, pensão, em qualquer lugar que seja. Não pode. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, primeiramente, quem tem que zelar todo o direito de crianças e adolescentes é a família, a comunidade, a sociedade e, por fim, o poder público. Então, se um adolescente viaja, ele tem 16 anos, a lei diz que ele pode viajar sozinho. Então, ele diz, eu não vou para o hotel porque eu não posso ficar hospedado lá. O proprietário não vai deixar. Então, eu vou para casa dos meus amigos. Ele pode ficar até na casa dos seus amigos. Porém, como o Estatuto diz, a comunidade, a sociedade, ela tem o dever de zelar pelo bem-estar de uma criança e do adolescente. Vê que está hospedado, está numa casa onde tem vários adolescentes, por mais que esteja maior de idade, já vai dizer, não, tem alguma coisa, vai haver uma denúncia. Vai haver uma denúncia. E aí, assim, todos são responsáveis pelo bem-estar de uma criança e de um adolescente. Isso é o que diz o artigo 4º. Então, o adolescente com 16 anos, ele viaja sozinho, porém ele não vai para onde quer e fica onde ele quer. E isso tem que ter autorização dos pais realmente aonde ele vai ficar. Ele já tem que ter um destino. Vai sair de Porto Velho, vai para o Rio de Janeiro, vai para a praia, mas vai ficar na casa do avô, do tio, de alguém da família. Na situação da criança viajar sozinha de avião, por exemplo, que tem escala, enfim, qual é a data, qual é a idade, a partir de qual idade que a criança pode viajar sozinha, é claro, com essa autorização, com acompanhamento especial, tudinho. Como é que funciona essa regra? O recomendável é que a criança viaje sempre com alguém que ela tenha uma afinidade. Porque geralmente as empresas dizem, olha, vou fazer uma autorização e você que é aeromoça vai levar essa criança. Mas se você não tiver uma afinidade com essa criança, vai ficar, vai causar um trauma na criança. Então, pode fazer um documento, mesmo documento registrado em cartório, realmente, às vezes até com autorização judicial, dependendo da situação também, da idade da criança, porque não existe uma idade específica. Só pode viajar só adolescente, a partir dos 16 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2, ele diz que criança é de 0 a 12 anos incompleto. Adolescente a partir dos 12 a 18 anos incompleto. Então, para a criança viajar sozinho, existe todo um critério, Ela precisa de ter afinidade com a pessoa que vai viajar com ela, para poder se sentir realmente acolhida. E ela também vai precisar desse documento, dessa autorização dos pais, se ela for viajar só, seria do pai e da mãe, registrado em cartório. E o ideal é que ela viaje com alguém que ela tenha realmente uma afinidade. Em relação também a essas regras, que a gente estava falando agora há pouco, existem outras formas da gente permitir essas viagens, até na questão da hospedagem também, tem que ter uma autorização do local onde vai se hospedar, do período que vai se hospedar. Então, tudo isso também entra nessa regra de viagens, recentemente, até dando um exemplo meu, o meu filho teve que viajar com a delegação de basquete, então aí eu tive que fazer um termo de responsabilidade para o professor, no nome dele específico, como acompanhante, como ele tem 12 anos, e também da hospedagem. Mas é importante ter esse modelo, ter esses cuidados, Marina? Com certeza, é de suma importância. Primeiro, para quem vai receber essa criança, esse adolescente, não infringir a legislação, e o outro para garantir realmente o direito dessa criança e desse adolescente de estar num ambiente tranquilo, um ambiente saudável e com pessoas que tenham essa responsabilidade realmente
de manter essa criança sobre a sua responsabilidade. Porque você sabe que criança e adolescente, ela ainda está em desenvolvimento. E ela precisa de um acompanhamento de alguém realmente responsável que se preocupe com o bem-estar dessa criança e desse adolescente. E uma situação também que foi até vivida por um outro coleguinha, que é da autorização de uma avó, né? Ele estava com a identidade e na identidade só tem o nome do pai e da mãe. Então, nesse caso, ele precisou que a avó voltasse ao aeroporto com a certidão de nascimento para constar que era avó. Então, mesmo que você seja parente, então você tem que mostrar, provar que é parente mesmo. Então, no caso de viajar com os avós também, é importante a identidade e a certidão de nascimento para comprovar isso. E aí vale a pena ressaltar, muito bem lembrado por você, que o documento tem que... A criança e o adolescente, ela pode viajar para qualquer lugar do território brasileiro, com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, com a tia, com a tia. Lembrando que essa avó e essa família está no registro de nascimento dessa criança. Agora, se no registro de nascimento só consta mãe, aí não tem os dados do pai. Ah, mas eu sou o pai. Isso aí tem que ser visto bem antes, porque é processo. Né? É processo, tem que incluir. Hoje no cartório, você vai no cartório e diz assim, ó, eu quero registrar botar o meu nome do papai no meu filho. É muito fácil, vai no cartório. O que acontece é que muitos querem em cima da hora, vou viajar amanhã. Aí já não dá. E aí como é que faz? Aí, infelizmente, não tem como viajar. E o documento também precisa estar atualizado. Por exemplo, se você tem uma identidade do seu filho ou filha bebê e ele já é adolescente, já desconfigura total a afeição dele, então tem que estar mais atualizado esse documento também. São várias normas, é importante a gente ficar atento a isso. Verdade, muitos ligam para a gente, ligam para o Conselho Tutelar, dizem, ah, mas é porque eu estou agora aqui para embarcar e ele é pai, só não está no registro. Gente, qualquer um pode chegar lá e dizer assim, ó, eu sou o pai, eu sou a mãe. É legislação e outra, é cuidado. Criança e adolescente é prioridade absoluta. Né? Tem gente que fala, ah, idoso também é. Idoso é prioridade. Criança e adolescente é prioridade absoluta. Sim. Então, ela tem que ser prioridade para o pai, de botar o nome da criança no registro, para a mãe, botar o nome da vovó, do vovô, né, para poder viajar tranquilo. Eu viajei com a minha neta e eu já procurei saber tudo como é que funcionava, embora já trabalhe na área há mais de 15 anos. Sim. E eles falaram da aeronave, ó, a senhora tem que ter uma autorização. Eu falei, mas por quê? Eu sou vó, tá aqui o documento. Não, mas é por precaução e tal. E na hora eu questionei, depois eu disse, sabe o que é uma boa? Porque eu poderia viajar com a minha neta, por exemplo, se eu tivesse má intenção. Eu, como trabalho nessa área há muito tempo, eu conheço muita gente que se apropria do filho. Por exemplo, eu sou a sua mãe, aí eu quero o seu filho para mim. Ah, eu vou criar ele, porque você não sabe criar, vai viver sua vida, deixa eu criar. É difícil mesmo. Né? Então, é um assunto realmente que a gente tem que elucidar, né? Sim. E eu até convido você para vir uma outra situação aqui, mas só para a gente finalizar rapidamente, Marina, onde que as pessoas podem procurar essas regras de uma forma bem fácil, rápida, funcional, quem está nas vésperas de viajar para saber o que precisa? Vamos só deixar esse recado. No site do Tribunal de Justiça. Você vê lá, Tribunal de Justiça de Rondônia, Tribunal de Justiça RO, já vai, aí tá lá, tem lá uma página, você vai lendo bonitinho que tá lá escrito. Aí baixa a autorização de viagem nacional e internacional. Você só baixa, faz um download, imprime, preenche e registra no cartório. No CNJ também tem. CNJ tem um padrão também. Imprime lá, preenche bonitinho, registra no cartório e boa viagem. Muito obrigada pela sua participação, Marina. Apareça mais vezes. Obrigada, e a gente vai fazer outras reportagens com você. Estou à disposição. É um prazer sempre retornar aqui nessa casa. Ótima tarde para você. O assunto é viagens de crianças e adolescentes.